Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Hoje, estudando especificamente os versículos 17 ao 23. Vamos ler então a bendita palavra de Deus? E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de todas as suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Nós temos aqui, talvez, o que podemos chamar de uma forma resumida do Sermão do Monte. Nós vimos o que também podemos considerar a forma completa desse sermão em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nós temos a versão completa, ou o que podemos chamar de versão completa, desse ensino que parece ser um pouco resumido aqui por Lucas. Lucas certamente entendeu e, por orientação do Espírito, colocou apenas as partes principais aqui do ensino de Jesus, mas o contexto é o mesmo e o resumo aponta para o mesmo material de conteúdo parecido. Jesus então estava com eles aqui, com os seus discípulos, com os 12, e nós vimos no nosso último encontro que ele tinha acabado de apontá-los, de escolhê-los e chamá-los de apóstolos, não é? E aqui com eles desceu, e o texto diz, numa planura, numa planície, num lugar onde estavam muitos discípulos, ou seja, muitos seguidores dele, além dos 12, e grande multidão do povo. Ou seja, estava ali uma grande quantidade de pessoas. E o texto diz que vinham de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, e eles estavam ali para ouvi-lo, ou seja, para que estivessem ouvindo o seu ensino e também para serem curados de suas enfermidades. Aqueles que estavam atormentados por espíritos imundos, ou seja, todas as pessoas que tinham necessidades espirituais, pessoas que queriam estar com Jesus para ouvi-lo e também para serem tocados por ele. Veja que o verso 19 diz isso: todos na multidão procuravam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía poder e curava todos. Certamente as pessoas reconheciam em Jesus algo diferente, algo especial. O poder de Deus estava nele para curar, como nós já ouvimos em outra passagem. Aqui o povo reconhece e deseja tocá-lo porque ele tinha alguma virtude, ele tinha algo de especial. Nós sabemos que esse algo de especial é porque ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Mas esse povo ainda não sabia exatamente quem Jesus era. Eles apenas reconheciam, e já era certamente suficiente, reconheciam que ele vinha da parte de Deus
e já sabiam que ele tinha algo de diferente, de extraordinário, e ele curava as pessoas. Jesus sempre esteve disposto a demonstrar a sua graça e a sua misericórdia a todos que o buscavam. Ainda que houvesse no coração de alguns um motivo diferente, ainda que alguns não tivessem uma fé completa e não compreendessem quem Jesus era, ainda que alguns não viessem para a salvação, mas eles recebiam a cura e ouviam o ensino de Jesus. Porque, se você se lembra bem, esse era o principal propósito de Jesus: ensinar, pregar, anunciar o Evangelho. Esse era o principal objetivo. Jesus, então, aproveitando aquele momento, porque estava numa planície e certamente se colocando numa posição em que pudesse ser ouvido por todos, porque naquele tempo não tinha sistema de som, não tinha alto-falante, não tinha microfone. Ele certamente se posicionou de uma tal forma que as pessoas que estavam ao seu redor podiam ouvi-lo. Ele então passa a ensiná-los. E aqui a gente começa exatamente o paralelo com Mateus 5. Temos aqui as bem-aventuranças, também de forma resumida. Olhando ele, o texto diz no verso 20, para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Certamente os pobres, no sentido literal da palavra, não tinham posses, não tinham bens. Talvez aqui alguns enxerguem algum sentido de que os pobres no reino terão algo. E essa observação está correta, mas Jesus não está aqui falando de bens, não está falando de possessões, de coisas materiais. Vosso é o reino, porque o reino de Deus é espiritual. Então, a herança que os pobres têm é certamente uma herança espiritual, algo especial que o Senhor tem para eles. Mas, como nós vimos quando estudamos o livro de Mateus, aqui talvez Jesus não esteja se referindo especificamente aos pobres em termos de quantidade de bens, ou especificamente a falta deles, mas aqueles que são pobres de espírito, como nós vemos em Mateus. Aqueles que têm falta de um dom espiritual especial, aqueles que estão vazios espiritualmente. Certamente aqui fazendo um contraste com a religião judaica, porque a religiosidade é vazia em si. A religiosidade talvez só preencha o coração da pessoa por alguns momentos, quando ela acha que está fazendo algo bom, mas no fim das contas, aquilo não preenche porque é vazio de significado. Jesus está dizendo que os pobres, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que têm falta da verdadeira espiritualidade, de comunhão com Deus, aqueles que têm falta de um relacionamento verdadeiro com Deus, encontrarão isso no reino de Deus. O reino de Deus vai saciar, vai preencher essa lacuna, vai preencher esse vazio no coração das pessoas. Os discípulos serão cheios da presença de Deus. Eles serão ricos da graça de Deus. Eles serão ricos do amor de Deus. Eles serão ricos porque receberão a salvação, terão plena comunhão com Deus. Essa é a riqueza do reino, sem dúvida, a que Jesus se refere aqui. E ele continua: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Certamente comparando aqueles que, por serem pobres, às vezes têm falta de comida, serão fartos no reino de Deus. Mas de novo, certamente Jesus não está a referir aqui apenas, e ele não está a fazer uma referência específica à falta de comida física, mas ele está sim falando da questão da fome espiritual. Porque em Mateus nós lemos aqueles que têm fome e sede de justiça. Então aqui, aqueles que estão no reino, aqueles que estão diante do Senhor ali a ouvir as suas palavras, aqueles que estão recebendo o seu ensino, serão fartos, serão saciados. A sua fome de vida espiritual será então saciada,
vocês serão fartos. Bem-aventurados vós, o verso continua, os que agora chorais, porque haveis de rir. Em lugar de choro, riso. Em lugar de tristeza, alegria. Essa é a bênção do reino. Essa é a bênção do relacionamento com Deus. Essa é a bênção daqueles que têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque em lugar de choro, em lugar de tristeza, em lugar de amargura, eles vão se encher de alegria. E o texto diz claramente, haveis de rir, vocês rirão. Uma pessoa que ri é certamente alguém que está com o coração alegre. É certamente alguém que está com o coração cheio de alegria. E certamente aqui a alegria do próprio Senhor. Eles rirão porque estarão cheios da graça, cheios da alegria do Senhor. E terminando esse trecho, o Senhor Jesus diz então, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus está aqui alertando também que à medida que eles se relacionassem com Deus e tivessem a alegria do reino em seu coração, seriam perseguidos. Jesus está aqui certamente a comparar os discípulos e a alertá-los de que assim como ele, o Senhor Jesus, já era questionado e perseguido pelos líderes judeus, que o questionavam a todo momento, também eles sofreriam as mesmas coisas. Então ele já alerta, eles vão expulsar vocês de sua presença, de sua companhia, eles vão injuriar, vão rejeitar o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Então, porque eles eram seguidores de Jesus, porque eles eram discípulos, eles sofreriam também essas consequências. As pessoas, aqueles líderes judeus, aqueles que se acham melhores que os outros, aqueles religiosos, eles não entenderiam que aqueles discípulos eram discípulos genuínos. A sua alegria, a sua liberdade em Jesus seria causa de escândalo para aqueles, e por isso eles seriam criticados, seriam rejeitados. Mas Jesus diz, regozijai-vos, alegrai-vos naquele dia, exultai, tenham grande alegria, é o que o texto está dizendo, porque o vosso galardão, a vossa recompensa no céu é grande, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus estava dizendo que, assim como nas gerações passadas, os profetas também foram rejeitados, aqueles que, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, proclamavam a mensagem fiel do Senhor e muitas vezes eram rejeitados, como Jeremias, que foi lançado num poço por causa da mensagem do Senhor, como os profetas, a grande maioria deles sempre foi rejeitado por aqueles que ouviam e não queriam aceitar a palavra de Deus, especialmente quando havia juízo envolvido. E veja se não é isso que nós ouvimos hoje. Veja se não é isso que nós observamos. Quantas pessoas, assim como nos diz o texto do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, quantas pessoas hoje não têm ouvido de comichão e não têm ajuntado para si mestres segundo o seu próprio entendimento? Quantas pessoas que se ajuntam em torno de pessoas que pregam o que elas gostam de ouvir? Prosperidade, bênçãos, coisas boas, o reino. Até temos ouvido falar tanto dessa questão do reino, como se a preocupação de Deus fosse que a igreja estivesse junto do governo político. Certamente essas pessoas não podiam estar mais longe da verdade como estão agora. O fato é que hoje nós vemos a mesma tendência. As pessoas se ajuntam em torno daqueles que dizem, que pregam aquilo que é bom de ouvir. Mas a verdadeira pregação, a verdadeira palavra de Deus, que fala do pecado, que condena a injustiça, que fala das práticas erradas, do modo de vida ganancioso que nós temos enxergado, até mesmo em meio a pessoas que se dizem cristãs, isso certamente não é popular.
E aqueles que pregam essas coisas, que vivem assim, muitas vezes também são perseguidos. O fato é que o verdadeiro cristão deve se lembrar de que não há nada, não há recompensa nenhuma nessa vida que possa compensar aquilo que o Senhor tem para nós reservado. É fato que não há culpa nenhuma naqueles que têm posses e bens. Não há nada errado em trabalhar, receber o fruto do seu trabalho, contanto que nós nos lembremos sempre que o nosso coração não deve estar nessas coisas, ele deve estar no Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo aqui falando de um contraste que Jesus apresenta no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.